Olá! Hoje, no meio judeu, é comemorado o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. A Bíblia apresenta também o Yom Kippur. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 16, esse capítulo todo é dedicado para o dia do perdão. Você já ouviu falar isso, desse dia onde é comemorado esse feriado judaico, onde é comemorado, onde eles fazem um jejum, onde eles se preparam, estão em maior comunhão com Deus. E na Bíblia, o que queria dizer esse dia do perdão? O que isso tem a ver com o plano da redenção, com o plano da salvação? Será que tem alguma coisa a ver? O que é o Yom Kippur na Bíblia Sagrada? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de lhe responder. Portanto, participe do programa e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. É um prazer muito grande receber você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, que em conexão com a TV estão agora ouvindo aí o programa Na Mira da Verdade. E nós temos um programa também ao vivo, todas as terças-feiras, às 10 da manhã, para o nosso público do rádio. E agora aqui nós temos a chance de juntos aprendermos mais. E as dúvidas que possam vir aqui no programa, suas dúvidas, os seus questionamentos, quem tem que responder é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Preparado para mais uma vez estar na mira? Vamos lá, meu amigo, vamos ficar na mira aí da verdade para estudarmos a Bíblia com nossos amigos. Vou mandar, Tito, rapidamente alguns abraços, como sempre de costume. Primeiramente, um abraço para os amigos Israel, Carlitos, a Eucileia e a Johanna, que moram em Coroatá, no Maranhão, ou Coroatã. Que Deus abençoe a vocês, amigos, foi uma satisfação muito grande ter conhecido a vocês. O outro abraço vai para Valzim Barros, que mora em Manaus, Amazonas, e um abraço para o irmão Lima. Ele é da igreja de Cidade de Deus 1, em Manaus também, e um abraço para todos os membros dessa igreja. Obrigado pelo carinho que todos vocês têm demonstrado para com o trabalho, o ministério da TV Novo Tempo. Muito bem, professor. Eu também queria mandar um abraço especial para o Espaço Novo Tempo de Fortaleza. O pessoal tem estudado a Palavra de Deus, ali tem aprendido mais desse livro sagrado. E eu queria mandar um abraço a você que está indo lá no Espaço Novo Tempo Fortaleza. Sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade e motivado a estudar cada vez mais a Palavra de Deus, tá bom? Bom, professor, nós começamos o programa hoje, essa pergunta chegou pelo Facebook. Hoje é dia 23 de setembro, no calendário judaico, hoje é o dia do Yom Kippur. E o Yom Kippur é um dia bíblico. A Bíblia apresenta esse dia. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 16, está dizendo tudo ali sobre o dia do perdão. Ali especificamente no verso 31, aqui diz o seguinte: este é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada nem trabalhará. Para sempre. Aí a pergunta que a Célia, um abraço à Célia, ao Valentino, à Vitória, eles dizem, nossa pergunta nunca foi pescada, hoje a sua pergunta abriu o programa Na Mira da Verdade. E ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte, hoje é o dia do Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão para os judeus, e os cristãos não judeus devem celebrar este dia segundo Levíticos 16, 31? A Bíblia fala de um dia determinado para os cristãos jejuarem? Finalmente, quando e como devemos jejuar? Professor, além do que ela está perguntando aqui, eu acho que a gente pode
ampliar mais a questão do Yom Kippur, porque ele tem uma importância até mesmo no plano da redenção. E eu queria que você falasse para a gente aí, na verdade, o que é o Yom Kippur. Assunto amplo, e nós vamos aqui dar assim uma resposta sintética, porém bíblica, para até incentivar o nosso telespectador e ouvinte a continuar na pesquisa. Nós podemos inclusive orientar materiais para o estudo do assunto. O dia do Yom Kippur, Yom quer dizer dia, Kippur expiação, então quer dizer dia da expiação. O que é também expiação? É o ato de uma vítima morrer no lugar de um pecador. Então o Yom Kippur era um dia de expiação, porque naquele momento eram oferecidos sacrifícios de animaizinhos de forma especial, não somente pelo povo, mas também pelo santuário terrestre israelita. Uma vez ao ano se celebrava esse dia e o sumo sacerdote entrava diante de Deus, na presença de Deus, no chamado lugar santíssimo, que era, diríamos, o segundo compartimento do santuário, e ali, quando ele efetuava a limpeza do santuário e da cortina, ele estava simbolicamente demonstrando a disposição de Deus em limpar o israelita dos seus pecados e também purificar ali o santuário terrestre. Então era um dia, na Bíblia, tanto um dia de perdão quanto um dia de juízo. Uma vez ao ano, o israelita ficava em profunda contrição, em arrependimento pelos seus pecados, porque naquele momento em que o sumo sacerdote estava limpando o santuário terrestre, eles estavam entendendo que ali os pecados deles, que haviam sido transferidos simbolicamente para o santuário, estavam sendo tirados definitivamente não apenas da vida deles, mas também do próprio santuário. Quando Deus recebia os pecados do povo no santuário, ou seja, o indivíduo sacrificava o cordeirinho, confessava os pecados sobre o cordeirinho, aí o cordeirinho era imolado e um pouquinho do sangue era aspergido na cortina do santuário, na cortina que separava o lugar santo do santíssimo. Então, obviamente, o pecador era plenamente perdoado ali. Só que, simbolicamente, os pecados eram transferidos para dentro do santuário. E Deus dizia o seguinte: filhos, o meu perdão é tão completo para vocês que, além de eu purificá-los com o sangue, eu assumo a culpa de vocês. E no dia da expiação, o sumo sacerdote fazia uma limpeza daquele santuário, simbolizando o quê? A remoção definitiva dos pecados do povo, não apenas da vida deles, mas do próprio santuário. Agora, havia um detalhe importante. Além de ser um dia do perdão, o Yom Kippur, ou dia da expiação, era também um dia de juízo. Encontramos isso em Levítico 23, vamos ler a partir do verso 28. Falando do dia da expiação, o texto diz assim: não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Veja, quem não participasse da cerimônia, ele seria o quê? Eliminado do povo. Então, era um dia de perdão, mas quem não aceitava o perdão, aconteceu o que com ele? Era julgado, era condenado. Quem não participasse do ritual ali, ele era condenado. Então, o dia da expiação, ou Yom Kippur, era um dia do perdão, era um dia da limpeza dos pecados do santuário e também era um dia de juízo para aqueles que não aceitassem a provisão feita por Deus. Agora, para finalizar, o que isso representa para o cristão hoje? Temos que entender, amigo telespectador e ouvinte, que o ritual do santuário, no Antigo Testamento, prefigurava toda a obra de Cristo em favor do ser humano.
Por exemplo, o cordeiro sacrificado representa Jesus, que de acordo com João 29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sumo sacerdote que trabalhava na limpeza do santuário no dia da expiação, ele representa o sumo sacerdote Jesus Cristo, que se encontra no santuário celestial. Então você lê, por exemplo, Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2, e o texto diz o seguinte: o mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Veja, de acordo com João 29, o cordeiro sacrificado representava a Cristo. De acordo com Hebreus 8, 1 e 2, o sumo sacerdote representava a Jesus também. E o santuário terrestre representava o santuário celestial. Isso significa que o Yom Kippur, ou Dia da Expiação, no Antigo Testamento, representa o dia do perdão e o dia do juízo no santuário celestial. Agora, somente deveria temer o juízo no dia do Yom Kippur, no Antigo Testamento, quem não aceitasse a provisão de Deus na sua vida. Quem aceita a provisão de Deus, que é o sacrifício de Cristo, não tem um porquê temer o juízo. Por isso nós temos a convicção, pelo estudo da Bíblia e as profecias de Daniel, que Cristo já iniciou este dia da expiação prefigurado no Antigo Testamento. Quando estudamos Daniel 8, 14 e também Daniel 9, concluímos que a partir de 1844, Jesus começa essa outra função no santuário celestial. Além de intercessor, também juiz. Só que o cristão não tem que ter medo disso, sabe por quê? Porque de acordo com João 5, 22, além de Cristo ser juiz, 1 João 2, 1 e 2 diz que Cristo é o nosso advogado. Então, quando Cristo começa o processo de juízo, para mostrar aos anjos quem realmente é de Deus e quem não é, Cristo simbolicamente, no dia do juízo, ele tira os registros do pecado do povo dele do santuário celestial. O povo já tinha sido perdoado. Assim como o povo já tinha sido perdoado ao longo do ano no Antigo Israel, o povo de Deus já foi perdoado pelo sangue de Cristo há muito tempo. Só que os registros do pecado permanecem. Por quê? Deus tem que demonstrar perante os anjos a maneira como ele lida com o pecado e os pecadores. Este envolvimento dos anjos para entender esse processo judicial é mencionado, por exemplo, ali em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Deste modo, meu amigo e minha amiga, o dia da expiação prefigurado no Antigo Testamento já começou. Cristo, além de ministrar o seu perdão a nós diariamente, ele está no dia do juízo, que nós chamamos de juízo pré-advento ou investigativo. Ele está demonstrando perante os anjos que ele procedeu corretamente com o pecado e os pecadores. Por isso que você e eu temos que fazer é aceitar a Cristo como o nosso Salvador pessoal, aceitar o seu ministério sumo sacerdotal que aplica a graça dele à nossa vida todos os dias. Aí sim nós já estaremos tomando parte do povo de Deus que participa do Yom Kippur celestial. Muito bem, professor. Nós ampliamos mais o conceito da pergunta da Célia. Agora, a Célia quis perguntar também o seguinte, professor. Já que esse era um dia onde, biblicamente, no versículo 31 de Levítico 16, diz que não se podia comer nada, tinha que se fazer jejum, e isso era para sempre, essa data, ela tem algum significado hoje, especificamente para nós cristãos? Tem que ser feito um jejum? Temos que também comemorar esse dia no calendário judaico, por exemplo? Não, pelo seguinte, toda a função do dia da expiação, toda a função do ritual do santuário, ela foi transferida para Jesus Cristo.
Então, por que muitos judeus, por exemplo, ortodoxos, comemoram ainda o Yom Kippur? Para eles o Messias ainda não veio. Mas e para nós cristãos, o Messias veio ou não veio? Claro que veio. Veio, morreu, ressuscitou e está no santuário celestial. Então, nós temos que entender uma coisa, o ritual do santuário era um sistema pedagógico para Deus ensinar sobre o plano de salvação. Agora que esse sistema pedagógico encontrou a sua realidade em Cristo, nós não necessitamos desse sistema pedagógico, porque agora nós já sabemos e entendemos que Cristo está no santuário celestial, como o nosso verdadeiro sumo sacerdote. A Bíblia não se preocupa com os dias em que um cristão vai jejuar. A Bíblia não tem menção a isso. A Bíblia se preocupa, assim, é que o cristão pratique o jejum, né? Mas, acima de tudo, acima do jejum físico, que também é importante, porque quando você para um tempo, dedica um tempo de jejum, você dá descanso aos seus órgãos internos, permite uma limpeza melhor do seu organismo, sua mente fica mais clara e apta para meditar nas coisas espirituais. Isso é uma coisa importante. Agora, o jejum mais importante para Deus é o jejum espiritual de Isaías 58, que é aquele em que nós vamos deixando de lado nossos erros e atendemos aos pobres e aos necessitados. Lógico, uma coisa não exclui a outra. O jejum físico é importante e o jejum espiritual é muito importante. Mas tenhamos em mente que a Bíblia não se preocupa com o dia específico. Cada um escolhe. O dia da expiação era um dia de jejum. Agora, isso não significa que eles jejuavam só no dia da expiação, obviamente. Ok, professor. Muito bem, estamos apenas começando o nosso programa. Ainda você tem que mandar as suas perguntas para a gente, para que o programa pode acontecer. E aí, as perguntas não param de chegar. Obrigado pela sua participação aqui pelo Facebook, muita pergunta chegando, pelo Twitter também e o SMS. Essas são as formas que você tem para participar do programa. Por SMS, o número é 12 981510101. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Além de, no nosso blog, você ter ainda a chance de se aprofundar mais nos diversos assuntos que nós apresentamos aqui no programa, além de ver todos os programas anteriores, tá bom? Participe, mande a sua pergunta pra gente, como essa que chegou por SMS. Quem mandou não tem o nome aqui e ele pergunta o seguinte: vocês pregam a volta visível de Cristo com trombetas e alaridos. Então, como é que ficam os textos que dizem que Jesus não seria mais vistos, literalmente, pelas pessoas em geral? Esses textos, segundo ele, professor, está em João 14:19 e 1 Timóteo 6:16. 1 Timóteo 6:16, eu marquei aqui, está dizendo o seguinte: o único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu nem poderá ver, e ele pertence à honra e o poder eterno. Esse é o texto que ele indicou aqui. Não sei se tem o contexto aí, eu queria ver a sua explicação. E João 14:19 diz o seguinte, vamos ver aqui o que está escrito em João 14:19. João 14:19 diz o seguinte: daqui a pouco o mundo, Jesus dizendo, né? Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Essa pergunta do nosso telespectador aqui, professor, o que ele está querendo dizer? Os textos, primeiramente, irmão, não somos nós quem pregamos que Jesus vai vir com trombetas e alarido, isso é a Bíblia quem prega. Então, você precisa ler 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ali é muito claro. Você lendo um texto desses, não tem como você ter dúvidas, né? Então, até vou ler esse texto pausadamente para você perceber. E vou demonstrar, irmão, com muito respeito, que os textos que você usou estão totalmente descontextualizados, né? Então, Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, soar uma trombeta para um evento invisível não tem cabimento, né? Ressoar da trombeta de Deus,
o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, além de trombeta, além de ser um evento bem barulhento, a volta de Cristo é acompanhada da ressurreição dos mortos. Tem como a ressurreição ser secreta, irmão? Não existe isso. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja, a Bíblia menciona som de trombetas, ressurreição dos mortos e arrebatamento dos ressuscitados com os vivos. Tem nada de secreto. Então, crer numa volta secreta de Cristo é uma distorção das Escrituras sem tamanho. Agora, em relação a João 14:19, Cristo está falando, obviamente, da sua volta para o céu. Aquele mundo que o estava vendo naquele momento, após a ascensão dele, não o veria mais. Naquele contexto. Agora, até o dia da volta de Cristo. Porque o próprio João, que escreveu este evangelho, escreveu em Apocalipse 1:7 o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, o mundo não o veria mais a Jesus naquela geração. Por quê? Óbvio, ele iria para o céu. Agora, isso não significa que ele não vá vir pela segunda vez e ser visto por todas as pessoas, como o próprio João fala no Apocalipse. E sobre 1 Timóteo 6:15-16, você precisa analisar o contexto também. Leia ali a partir do verso 10 em diante, você vai perceber que o texto está falando de Deus o Pai. Ninguém jamais viu o Pai. Ele é invisível. E se você ler também um outro texto, João 1:18, você percebe que a referência em 1 Timóteo é obviamente a Deus o Pai, né? Olha o que diz João 1:18. Diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, meu irmão, com respeito, você não seguiu o critério correto de estudo da Bíblia. Você pegou textos aqui isolados, não considerou o todo, e eu recomendo que o irmão reavalie essa sua metodologia de estudo da Bíblia. E acho que a gente pode ir mais além, professor. Existe na Bíblia algum texto onde apresenta de que Jesus vai ter a companhia do Deus o Pai nas nuvens do céu? Os eruditos não são unânimes em relação ao assunto. Apesar de, porque Mateus 26:64 tem duas possíveis traduções. O verso diz assim: tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esse texto fala que Cristo seria visto com Deus Pai na sua vinda. Agora, outra tradução possível é: vereis o Filho do Homem na glória, vindo na glória de Deus. Então, eu prefiro crer nessa tradução. Agora, eu também não posso bater o martelo, não é? Porque as duas coisas são possíveis. Então, não é uma coisa muito clara nas Escrituras este assunto. Ok, professor. Muito bem. Participe do programa mandando sua pergunta. Essa pergunta chegou pelo Twitter. Quem mandou foi a Gisele Bastos. Sua pergunta foi pescada, Gisele, e está na mira da verdade. Professor, a visita de Francisco, ou seja, do Papa Francisco, aos Estados Unidos, pode ser o início do acordo para o decreto dominical? Você sabe que agora em setembro, o Papa Francisco vai ter uma reunião dos Estados Unidos e um dos temas, inclusive, é falando sobre o domingo como sendo o dia da família, sobre o dia da ecologia e algumas coisas mais. Será que esse pode ser o início de um acordo com o decreto dominical, professor? Eu particularmente não creio nisso, porque este acordo, isso já vem sendo feito há muito tempo. Por exemplo, João Paulo II já defendia o domingo como um dia da família, já defendia o domingo como o dia melhor para cuidar da natureza, então isso não é uma novidade. Agora, pode acontecer de o Papa Francisco dar um avanço em relação a isso? Pode. Agora, isso é uma coisa que pertence a Deus. Nós ficarmos especulando sobre isso não é necessário. Eu creio que o mais importante é estudarmos Apocalipse 13 e 14, entendermos que a observância de um falso sábado no futuro será o sinal da autoridade humana e da besta do Apocalipse,
e nós devemos aprender a ser fiéis a Deus em qualquer circunstância. Então, quanto ao futuro, nós não devemos especular sobre coisas que apenas a Deus pertencem. Hoje temos que estar preparados, né? Preparados. É isso que nós temos que fazer. Se o decreto dominical vem hoje, vem amanhã, vem daqui 1 ano, 2, 5, 10 anos, não sabemos, isso não importa. O que importa é estarmos preparados para a volta de Cristo, como se Cristo viesse hoje. Muito bem, muito bem. Eu queria aproveitar e apresentar para você, como sempre apresento aqui no programa, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você aí está querendo saber o que vai acontecer nos últimos tempos, como que serão esses dias nos últimos tempos, essa revista aqui pode ajudá-lo a saber muito mais sobre o assunto. Verdades para o Tempo do Fim é um curso bíblico, num formato de revista. São 16 temas que tem nessa revista. Cada final do tema você tem um questionário para você responder, para avaliar o seu aprendizado, e você vai estudando a Bíblia mais e mais. Para você ter essa revista aí na sua casa, basta você chegar lá no nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver logo de cara ali à direita que tem a imagem dessa revista. Você clicando em cima da revista, em cima da imagem, você vai ser direcionado para você se cadastrar com seus dados postais e receber a revista na sua casa sem pagar nada. Então peça agora mesmo. Talvez você já viu aqui vários programas na Mira da Verdade, mas sempre foi deixando para depois, não pediu a revista, não pediu seu curso bíblico. Não perca tempo, vá agora lá no computador, no seu laptop, no seu smartphone, acesse o nosso blog e peça a revista Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? É um presente nosso para você que nós oferecemos com todo carinho. Nós temos que ir para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. E esse é o programa Na Mira da Verdade. Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de responder. Participe, mande seus questionamentos, as suas dúvidas para a gente e vamos colocá-lo na mira. Essa pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Isaías Santos. E olha só o questionamento do Isaías. Professor, se segure aí no argumento do irmão. Olá, Tito e professor Leandro, sou muito grato ao programa Na Mira da Verdade, pois tenho tido grandes aprendizados. Um abraço a você, viu, meu irmão Isaías? Continue estudando a Palavra de Deus. E ele diz assim, vamos lá. Eu frequentei várias igrejas pentecostais, onde vi vários pastores usarem o termo embriagado de Atos 2 para simbolizar uma pessoa no espírito. E por isso cambaleavam para lá e para cá, para também justificar a pessoa ficar toda descontrolada, porque o espírito deixa a pessoa bêbada. Mas eu queria saber do professor, por que uma característica também muito forte de uma pessoa bêbada é que ela fala e ninguém entende? Será que não seria por causa disto que os judeus diziam que os discípulos estavam bêbados? Ou seja, a pergunta dele, uma das coisas é para justificar o que as igrejas pentecostais hoje têm, aquelas pessoas que ficam cambaleando, girando, dizendo que estão embebedadas do Espírito. E a outra coisa é o que os judeus começaram a perceber quando os apóstolos começaram a falar em línguas. E eles achavam, eles estão bêbados? E aí, professor, o raciocínio do irmão aqui está correto? Vamos ajudar o nosso querido irmão. Veja bem, querido irmão, primeiramente, Atos 2,13 diz assim, né? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. A interpretação, se eu pegar só esse verso isolado, eu posso dar a interpretação que eu quero. E realmente eu posso dizer que o dom de línguas era algo tão estranho e esquisito que deixava as pessoas parecendo embriagadas. Agora, devemos atentar que os que disseram isso foram aqueles endurecidos de coração e que não quiseram ver nas manifestações das línguas a verdade de Deus sendo revelada. Que não era uma coisa que ninguém entendia, né? Que era algo entendível, a gente vê no próprio contexto aqui, Por exemplo, o verso 6, Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria
língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Veja, um grupo de pessoas claramente identificou o idioma como sendo o quê? Uma língua materna. Agora, obviamente que por terem vários apóstolos e discípulos falando em idiomas diferentes simultaneamente para certos grupos de pessoas, e como muitos ouvintes eram duros de coração, eles acharam que aquela capacidade deles falarem línguas, né, era uma coisa estranha. Por quê? Muitas vezes o duro de coração teve contato com aquele discípulo apóstolo que falava de um outro idioma que não era o dele. Agora, que a Bíblia não apoia, querido irmão, essas manifestações atuais que supostamente são do Espírito, né? De que a pessoa cai no chão e tudo mais, isso é muito claro no texto bíblico. Eu vou lhe ajudar a ver isso. 1 Coríntios 14, 33, por exemplo, diz o seguinte: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Verso 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Veja, se Deus não é de desordem e se Ele pede que nós façamos as coisas com ordem, é óbvio que o Espírito Santo não se manifesta de maneira desorganizada. Então isso é importante termos em mente. E um outro texto que eu deixo para o irmão analisar se encontra em Efésios 4, 30 e 31. Ali diz que entre as coisas que o Espírito Santo não gosta está a gritaria. E Gálatas 5, 22 e 23 dizem que uma das qualidades que o Espírito implanta em nós é o domínio próprio. Então, por esses textos, analisando Atos 2 de forma mais ampla, nós cremos, irmão, que por mais sinceros que sejam nossos irmãos pentecostais que têm essa suposta manifestação do Espírito, nós não cremos que realmente isso seja a manifestação do Espírito conforme apresentada na Bíblia. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou por SMS e é uma daquelas perguntas capciosas. Vamos ver como é que o professor se sai. Meu amigo, a questão é a seguinte. Antes, porém, deixa eu ler um texto bíblico aqui, que encontra-se em Gênesis, no capítulo 1, verso 27 e 28, que diz o seguinte: assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam, o ar, tal. A pergunta do Daniel de Hortolândia, sua pergunta está no ar hoje, é a seguinte: se depois de sermos salvos e vivendo na nova terra, a palavra ou ordem de Deus de Gênesis 1, 28 não seria mais realidade em nossas vidas? Não seria mais eterna essa parte da Bíblia? Ou seja, quando Deus criou os seres humanos, Ele disse que crescei e multiplicai. Agora na nova terra, os salvos, criaturas de Deus, seres humanos criados por Deus, não poderão mais procriar, professor? Olha, apesar de nós não podermos, Tito, fazer teologia com base num versículo da Bíblia, a indicação que nós temos neste um versículo, nesta única ocasião em que Cristo trata do assunto, a indicação que temos é que Deus vai mudar a ordem, a estrutura familiar como conhecemos hoje. É a indicação que temos. Óbvio, não vou fazer aqui uma teologia com base num verso bíblico, né? Porque nós não temos autoridade de Deus para fazermos isso. Agora, em Mateus 22:30, a indicação de Jesus parece ser aquela que eu mencionei. Então ele fala assim: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Aqui dá a entender que a partir da ressurreição, e seja na ressurreição e a partir disso na nova terra, nós seremos uma família, a família da terra será uma família com a família do céu. Então parece indicar isso aqui.
não é? Agora, definirmos todos os aspectos da vida na Nova Terra com base num texto bíblico, realmente não temos como. Agora, a indicação aqui parece ser a de que a estrutura familiar, como conhecemos hoje, ela será muito mais ampliada na eternidade. Agora, no Na Mira da Verdade, você fica com o momento da mentira. Existe uma interpretação em relação ao texto de João 10, 27 e 28, muito perigosa e que tem feito muitos cristãos entenderem de forma equivocada o plano de salvação. Eu vou ler o texto e vou lhe dizer qual é a mentira interpretativa com base nesse texto. João 10, 27 e 28 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Com base nesse texto, muitos têm dito que aquela pessoa que está salva, que é predestinada para isso, mesmo que ela venha a se afastar de Deus, na verdade ela não vai conseguir se afastar de Deus. Ou seja, a pessoa foi salva, ela vai permanecer salva para todo sempre. Eu posso garantir para você, com base na Bíblia e no contexto, que essa interpretação de João 10, 27 e 28 é uma mentira. E por que é uma grande mentira? Se você analisar o contexto, a coisa já fica clara. No verso 26, por exemplo, Cristo fala quais são as ovelhas que nunca serão tiradas de perto de Jesus. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As ovelhas de Cristo são aqueles que creram. Agora, Deus não predeterminou, este eu quero que seja descrente, este eu quero que seja crente, este eu quero que me odeie, este eu quero que me ame. Isso é ridículo. Aqueles que creem em Jesus e permanecerem nele, nunca serão arrebatados da mão de Cristo. Até mesmo porque, aqui no verso 27, quando fala ali, essas ovelhas me seguem, no grego, este termo está no chamado presente contínuo, ou seja, para que esta ovelha, para que esta pessoa não seja arrancada das mãos de Cristo, ela tem que continuamente seguir a Jesus. Então, se você, meu irmão, continuamente serve a Jesus, realmente não há como você se perder. É impossível. Não há diabo, não há demônio que tire você da salvação. Agora, se você desistir de Jesus e não o seguir continuamente, aí o diabo pode sim tirar a tua salvação, porque você o deixou. E é por isso que Paulo adverte em 1 Coríntios 10, 12. Quem está em pé, cuide para que não caia. Se não fosse possível o cristão desistir de Cristo, essa advertência de Paulo, entre outras bíblicas, perderia todo o sentido. Agora aqui pelo Facebook, o Manuel Prestes pergunta o seguinte: quem são os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs de Apocalipse 16, 13? Como sempre, Apocalipse é um livro cheio de figuras. E ali no capítulo 16, verso 13, tem a figura de 3 espíritos de rãs. O que isso é representado, professor? Olha, quando nós tem algum significado? Tem. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, utilizando-se do método historicista de interpretação, nós interpretamos Apocalipse 16 da seguinte forma. Você percebe, primeiro, quando você analisa Apocalipse 13, você percebe, amigo telespectador e ouvinte, que haverão poderes políticos e religiosos contra Deus, contra o povo de Deus, e de acordo com Apocalipse 14, 12, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, esses são objeto de perseguição desses poderes políticos religiosos mencionados em Apocalipse 13. E quando você vai para Apocalipse 16, esses 3 espíritos de demônios representam parte desses poderes políticos e religiosos
que farão parte da perseguição ao povo de Deus mencionado em Apocalipse 14, 12. Quando analisamos esses dois capítulos juntos, interpretando-os à luz da história, entendemos que esses três espíritos imundos se referem simultaneamente a, veja, não vou falar de pessoas, não tem nada a ver com pessoa, é a filosofia, tá bom? Espiritismo, a parte apostatada do protestantismo e a parte apostatada do catolicismo. Três poderes políticos religiosos, na verdade, que entrarão em um conflito com o povo de Deus em relação aos mandamentos. Repito, isso não tem nada a ver com o irmão espírita, isso não tem nada a ver com o irmão católico e não tem nada a ver com o irmão protestante. Até porque, na própria literatura adventista, você percebe claramente Ellen White dizendo, cofundadora do Adventismo, que no meio protestante e no meio católico há mais filhos de Deus do que em qualquer outro lugar. E que os irmãos espíritas são objetos do amor de Deus. Então não estou falando de pessoas. Agora, a filosofia religiosa e doutrinária, não é representada assim por esses três espíritos mencionados em Apocalipse 16, 14. Ok, professor. Eu tenho certeza que você tem acompanhado também aqui na TV Novo Tempo o programa Bíblia Fácil com o pastor Arilton, que está falando sobre o Apocalipse. Ali você pode também tirar muitas suas dúvidas, tá bom? Professor Leandro Quadros, essa pergunta chegou por SMS, ela vem lá de longe, do Tocantins, Palmas. Nós temos um canal aberto lá em Palmas. Um abraço a você que mora em Palmas, no Tocantins, e está assistindo aí a TV Novo Tempo, o programa Na Mira da Verdade. Deixa eu ver se tem um nome aqui da pessoa, é o Ismael. O Ismael, ele comenta e pergunta o seguinte, professor: eu trabalho e não tenho folga nem sábado nem domingo, porém minha folga são em 2 dias da semana. Porém, não guardar o sábado nem o domingo prejudica a minha salvação? O único respaldo que eu tenho é que Paulo fala em Romanos 14, 5 e 6, Paulo em 5 e 6. Eu estou interpretando corretamente o que Paulo está falando? Vamos ler ali o que Paulo está dizendo em Romanos, no capítulo 14, o verso 5 e 6. No verso 5 e 6 diz o seguinte: algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme na sua opinião. Quem dá mais valor a certos dias faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo, aí já a outra parte falando sobre alimentos. Ele quer saber, professor, se esse respaldo ele está interpretando corretamente. Ele não precisa guardar o sábado ou o domingo, né? E não ter nenhum dia específico. É isso mesmo? Na verdade, Tito e querido irmão, não é isso que Paulo está dizendo. Veja bem, Paulo, quando você estuda, por exemplo, o livro de Atos, você percebe que décadas depois da cruz, o autor Lucas, não é, que registrou esses eventos ali em Atos, você percebe que os cristãos continuaram observando o sábado como dia de repouso depois da cruz. Então, por exemplo, Atos 13, 42 a 44, Atos 16, 13, Atos 17, 2, Atos 18, 13, 4 e verso 11, você percebe Paulo e os apóstolos guardando o sábado. Então é óbvio que Paulo não iria em Romanos 14 contradizer um princípio que ele mesmo seguia. Seria uma incoerência muito grande ele observar o sábado e depois em Romanos 14 dizer o seguinte: olha, eu observo, mas vocês não precisam observar. Não teria lógica. Romanos 14, na verdade, ele fala, de acordo com os comentaristas, mesmo os escritos de Paulo, você tem que fazer uma análise muito contextual para você entender eles. Os comentaristas falam, até mesmo observadores do domingo, como Norman Champlin, autor daquela série de comentários do Antigo e Novo Testamento, ele mesmo diz que não tem como você utilizar Romanos como base para você dizer que não se pode observar nenhum dia. Champlin, obviamente, defende a observância do domingo, mas ele reconhece que nesse texto Paulo não tinha esse propósito. Alguns estudiosos pensam
que a referência ali, né, é a dias de jejum. Então talvez Paulo estivesse discutindo o seguinte: cada um tem um dia definido na sua mente para jejuar ou não. Certos dias da semana, para jejuar ou não, isso é uma coisa que a pessoa é quem decide. Agora, por que é importante, meu irmão, você observar o sábado? Veja, o mandamento do sábado, de acordo com Êxodo 28-11, ele é um princípio, né? Então lá o texto diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí continua: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Veja, não de judeu, é do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E o verso 11 dá razão. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, já que o mandamento para guardar o sábado e não trabalhar nele está linkado ao poder criador de Deus, você percebe que a observância do sábado é uma comemoração do poder criador de Deus. Isso é um princípio de ordem universal, porque todos nós fomos criados por Deus. E por isso a teoria, por exemplo, da transferência da santidade do sábado para o domingo também é um absurdo. Então, meu irmão, o correto é você falar com Deus assim: Senhor, eu estou com dificuldades de observar o seu santo dia. O Senhor me ajuda? O Senhor abre portas para eu poder trabalhar dignamente, manter a minha família e ao mesmo tempo eu adorá-lo no dia que o Senhor escolheu para adoração? Então, meu irmão, faça esta oração a Deus e pode ter certeza que Deus, na sua misericórdia, vai abrir portas para você e você vai ter mais bênçãos ainda do que você imagina. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta pelo nosso Facebook, o Rangel Santos, ele pergunta o seguinte: já fiz várias perguntas aqui sobre o fato do professor Leandro usar o texto de Malaquias 3:8 para embasar o fato de que, se as pessoas não pagarem o dízimo, estariam roubando a Deus. Queria saber, esse texto não é exclusivo para os sacerdotes? O livro de Malaquias não foi todo dedicado para repreender e alertá-los das suas práticas erradas? Como o professor que é tão estudado faz erroneamente comparações desse texto com as pessoas de hoje? Fiquem na paz. Professor, você que está na mira. Como é que você sai aí, meu amigo? Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, irmão, você está equivocado num pressuposto. Que critério você tem para dizer que um livro da Bíblia é para uma pessoa, para o sacerdote, e outro livro não é? Você não tem critério para dizer isso. O que diz Paulo em 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Outra coisa, quando Jesus ia explicar uma doutrina para alguém, qual parte da Bíblia ele usava? Se você ler Lucas 24, 27, versos 44, ali é claro, Jesus utilizava a lei de Moisés, os profetas, incluindo Malaquias, obviamente, e os Salmos. Então, a Bíblia de Jesus e a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Então, é óbvio que esse texto não se refere só a eles. E quer ver um detalhe? O verso 8 diz que não dizimar é roubar a Deus. Eu lhe pergunto, será que só o sacerdote ou só o israelita rouba a Deus quando deixa de dizimar? Não tem cabimento crermos nisso, irmão, porque roubo transgride um princípio moral universal. Seja sacerdote, seja não sacerdote, seja judeu, seja cristão, o roubo, é transgressão de um princípio moral. E se o não dizimar é comparado ao roubo, é óbvio, não importa a época e o lugar, sempre o não dizimar vai ser um roubo. Então você tem que ler o texto e analisar a profundidade do conteúdo espiritual.
Não estou aqui defendendo a chamada teologia da prosperidade que, por meio dela, muitos pregadores querem comprar a Deus e as bênçãos de Deus devolvendo o dízimo. Não é isso. O que nós apresentamos aqui na TV Novo Tempo, em todos os nossos programas, é que o sistema de dízimos é um princípio de adoração entre a criatura e o Criador. É uma forma de reconhecermos que Ele é o dono de tudo e nós somos apenas administradores daquilo que é dele. Somente isso, né? Então, irmão, com todo respeito, a sua interpretação não está realmente correta. Muito bem, professor, nós temos ainda 2 minutinhos, mas tem uma pergunta de um garotinho de 8 anos que acompanha o programa Na Mira da Verdade e a gente tem que colocar a pergunta dele na mira. Quem mandou essa aqui foi o Pedro Arthur, professor. Ele diz o seguinte, ele tem 8 aninhos e ele pergunta, por que a Bíblia não menciona nada sobre os dinossauros? Você sabe que as crianças aí gostam desses bichinhos. Agora, por que a Bíblia não fala nada, professor? Ou a Bíblia fala alguma coisa da palavra dinossauro, como é? Vamos ajudar, amigo Tito, nosso amiguinho. Muito obrigado, Pedro Arthur, por sua pergunta. Primeiro, o nome dinossauro não se encontra na Bíblia porque ele é um termo novo, né? Por volta de 1842, um paleontólogo que fazia escavações, estudava na Inglaterra, ele descobriu esses grandes fósseis e ele os batizou, diríamos assim, de dinossauro, que quer dizer lagarto terrível. Então é um nome novo. Então por isso que nós não encontramos o nome na Bíblia, né? Agora, animais pré-históricos são mencionados na Bíblia, mesmo que não com este nome. Por exemplo, ali em Jó 40, 15 a 19, entendemos que a descrição ali não é um hipopótamo, como algumas traduções apresentam, mas é um animal realmente pré-histórico. E pelas evidências que temos bíblicas, esses grandes animais realmente foram destruídos, soterrados no dilúvio bíblico. Ok, professor. Muitas perguntas chegaram, perguntas com todas as faixas etárias, de todas as classes sociais. Obrigado pela sua participação. O nosso objetivo aqui é apenas apresentar a palavra de Deus. O que nós queremos mostrar é a Bíblia Sagrada. Professor, Deus deu a capacidade dele ter muitos textos na mente e ter a capacidade de tirar a sua dúvida explicando, baseando-se na palavra de Deus. Então, esse é um programa que apresenta a pura palavra de Deus. Por isso sempre a gente diz, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Obrigado por você fazer o programa Na Mira da Verdade acontecer todas as semanas. Obrigado pelo carinho que vocês têm pela TV Novo Tempo, pela gente aqui. E infelizmente o nosso tempo já foi para o espaço, nós temos que encerrar, mas eu queria agradecer muito a sua participação. Muitas perguntas foram pescadas, mas infelizmente não consegui tirar ela da lagoa, mas não desanime não. Continue mandando as suas perguntas para a gente, que a qualquer momento a sua dúvida vai estar na mira da verdade. Professor, nosso tempo já acabou e a gente tem que ir embora, mas a semana que vem, segunda e quarta, com certeza estaremos aqui ao vivo. Pela graça de Deus. Um abraço, amigo Tito. Deus te abençoe, amigo telespectador e ouvinte. E não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, sempre os seus questionamentos, sempre as suas dúvidas vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.